Salve, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Meu nome é Tio Cairo, meu nome é Cairo, né? Mas pode me chamar de Tio Cairo. E o assunto de hoje que a gente vai ver é notação científica. Então, vamos começar. Então, notação científica. Uma conversinha antes aqui para a gente ter uma noção do que vem a ser isso. Notação é escrita e científica vem lá das ciências, né? Coisas científicas. Imagina o seguinte, eu vou dar duas situações aqui para vocês. Imagina que você seja um cientista, certo? E você sabe lá sobre a velocidade da luz. Velocidade da luz. Isso tem um valor. Então, aqui. Que número vai ser esse? Então, nós temos aqui 300 milhões de metros por segundo. O que isso tem a ver? É um número gigantesco. Passamos pelo processo de edição. Então, aqui nós temos um número muito grande. Essa é a minha primeira situação aqui. O segundo número que a gente vai olhar é referente à eletricidade. Nós sabemos que na natureza tudo é matéria, certo? E essa matéria ela é formada por átomos e moléculas. As moléculas são a composição de vários átomos. E o átomo ele é dividido em duas partes. Nossa, mas isso é aula de ciências? Vocês vão entender onde eu quero chegar. É dividido no átomo, nós temos o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, nós temos prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Os elétrons, eles ficam dando voltinha em torno da eletrosfera. E aquilo dali gera uma carga elétrica. Olha que legal. Quanto mais esses elétrons se movimentam, mais carga elétrica eles vão produzindo. Então, só para vocês terem uma noção, esta carga elétrica, ela vai gerar eletricidade. Lá na frente ela gera eletricidade. E cada elétron, que é uma coisa muito pequena, cada elétron ele tem uma quantidade de carga. Essa quantidade de carga, que eu vou começar aqui meu segundo número, carga elétrica, é simplesmente esse número aqui, ó. Dois mil anos depois. Então aqui, a carga elétrica, ela vai ter este valor aqui. E esse C aqui vem de Coulomb, que é uma unidade para a carga elétrica, tá? Então, mas é um número muito pequeno, né? Então, como estamos falando de partículas microscópicas, né? Então, são muitos elétrons que tem um átomo, e então precisaria de muitos átomos, né? Muitos átomos para formar as moléculas e muitas moléculas para formar a matéria, né? Então, é um número muito pequeno, tá bom? Então, imagina que você, cientista, vai escrever um artigo sobre a velocidade da luz e depois vai escrever um artigo sobre a carga elétrica. Você imagina toda hora você ter que escrever esse número desse tamanho, com esse tanto de zero e com esse tanto de zero ali na frente. Né? Então, uma forma que os cientistas encontraram para anotar esse número de maneira mais clara e mais rápida, foi a notação científica. Então, eu costumo dizer que valores, números que estão no macro, ou seja, números muito grandes na física, isso é utilizado muito na astronomia, né? Distância de planetas, velocidade, né? Tanto faz. E também utilizado na física, elementos que vêm do micro, que são valores muito pequenos, né? Estamos falando aqui de elétrons, cara, bem pequenininho. Então, tudo o que a gente precisar representar como
números muito grandes do macro, como números muito pequenos do micro, eu utilizo a notação científica, certo? Essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. Para números muito grandes, para números muito pequenos. Notação científica. Tá bom, tio Caio, mas e aí? Como é que eu escrevo essa notação científica? Vamos para a nossa segunda ideia. Você vai bater o olho nesse número e vai falar assim para mim, é notação científica. Então, você tem que saber qual é a cara de um número escrito em notação científica. A gente pode dizer que é essa cara aqui, ó. A vezes 10 elevado a n. Nossa, tio, mas mais letra? Sim. Aqui estamos escrevendo de uma forma bem genérica para você entender. Esse vezes vai ser fixo e esse 10 também vai ser fixo, tá? O que vai alterar aqui? O A e o N. O A vai ser um número entre 1 e 10. Então, eu posso dizer que o A está entre 1 e 10. Mas ele pode valer 1 e não pode valer 10. Por que não pode valer 10? Porque já tem aqui esse 10 na minha fórmula, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui tem que ser um número, provavelmente aqui, né? Você vai achar um número que seja racional, né? Que pode ser com vírgula, pode ser fração que você vai transformar em vírgula de novo, pode ser um número inteiro, tá? Desde que seja entre 1 e 10. E aqui nesse expoente da base 10, você vai ter um número inteiro. Quando eu falo em números inteiros, aqui já não admite número com vírgula, né? Número decimal. Então, eu tenho que pensar que são números do zero ao infinito positivo e do zero ao infinito negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e assim vai, tá? Então, esse é o segundo elemento que eu tenho que prestar atenção. Olhar a cara do número e falar, esse cara aí, ó, mano, tá em notação científica. Então, ali nós temos a notação científica. Então, tem que obedecer essas regras. E como que eu vou obedecer essas regras? Olha que simples. A gente vai pensar o seguinte, tudo que vier do macro é porque é muito grande e tem um monte de zero lá na frente do número. Obviamente, se esse número é muito grande, a vírgula, se eu quiser transformar esse número com vírgula, ela sempre vai estar no final. Então, porque é um número muito grande. Então, a mesma coisa eu falar 100. E se esse 100, 100 reais. Você não vai escrever 100 reais assim? A vírgula aqui no final para colocar a casa dos centavos? Não é assim? Então, quando o número não tem vírgula, né, a gente fala que essa vírgula está no final, porque esse número é muito grande. Esse número aqui vai estar no macro, tá? E se o número for 0, vamos pensar. 0, está entre 0 e 1. Não chega nem a uma unidade. Então, neste caso, 0, sempre vai ser um número muito pequeno. Tá? Então, vai ser um número que vem ali do micro. Então, toda vez, aqui nesse caso, né, já vai ter a vírgula. Então, nesse caso aqui, ó, bonitinho, já tem, você não precisa identificar, tá? Então, toda vez que o número for macro, esse expoente do n, aqui na hora que eu transformar em notação científica, ele vai ter que ser positivo. Já que vocês vão entender por quê. E se vier do micro, esse expoente n vai ser negativo. Negativo. O n negativo aqui e o n positivo. Ambos vão obedecer essa regra de estar entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10. E como que eu faço essa transformação, tio Caio? Olha que facilidade, cara. Vamos começar pelo macro. Você pega o número macro que está lá bonitinho e tem aqui a vírgula no final. Aonde que eu tenho que colocar essa vírgula? De modo que esse número A, que eu vou achar aqui, né, esteja entre 1 e 10. Então, eu tenho que colocar aqui depois do 3, que fica 3,0000000, que é a mesma coisa que 3 inteiros. Tá bom? Então, como que a gente representa ele? Então, primeiramente, aqui eu vou colocar 3. Porque o número, quando eu movi com a vírgula, virou 3. Está com o 3. Mas e aí? O vezes é fixo, que nem aqui eu falei para você, tem que saber a cara da notação científica. O 10 também é fixo.
E eu sei que o meu expoente vai ser positivo. Por quê? Porque esse número da velocidade da luz indica um número que está no macro, é um número muito grande, né? E quem que eu coloco ali de expoente? É só contar quantas casas. Da onde eu saí para onde eu cheguei com essa vírgula. Então, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu andei 8 casas com a vírgula. Então, aqui em cima, 8. Então, a gente pode escrever 3 vezes 10 elevado a 8. Né? Esse sinalzinho de mais, ele não é necessário aqui nesse caso. Mas pode colocar também que não está errado. Então, a gente tem 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. O que é 3 vezes 10 a 8? É esse número que eu falei aqui, ó, 300 milhões de metros por segundo. Pensa, em um segundo a luz percorre 300 milhões de metros por segundo. Muita coisa. Se eu tirar 3 zeros aqui, a gente vai ter 300 mil quilômetros em um segundo. Olha que legal. Certo? Então aqui a gente transformou esses 300 milhões em 3 vezes 10 a 8. E como que a gente vai transformar aqui então a carga elétrica do elétron? Como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Como o número que está no micro já tem vírgula, aonde que eu vou colocar essa vírgula aqui, de modo que fique aquele número A entre 1 e 10. Entre o 1 e o 9. Então, a gente vai obter aqui que número? 0,000000001,9. 0 à esquerda não vale nada, então aqui a gente vai ter 1,9. Vezes o 10, que é fixo. Como o número está no micro, esse expoente meu vai ser negativo. Então, se ele é negativo, eu sei que ele vem do micro. E agora eu vou contar quantas casas eu vou sair de uma para outra. Tá? Então, aqui a gente tem. O original estava aqui, vamos ver quantas casas a gente andou para lá. Vamos ver se eu acertei. Tem que estar 19. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Olha que bonito. Então, menos 10 a 19, aliás, 10 elevado a menos 19, Coulomb, que é a unidade da carga elétrica. Tá? Então, pensa que quando a gente tem aí eletricidade, quando a gente acende uma luz, a gente entende que a luz ela chega muito rápido no ambiente para acender, por causa desse número aí que eu apresentei no macro, e ela só é acesa por causa da carga elétrica, porque o elétron tem uma quantidade de carga elétrica ali, precisa de muito elétron para formar eletricidade. Basicamente é isso, tá bom? Então, olha lá, este número está em notação científica. Você tem um número entre 1 e 10, você tem uma base 10 que é fixa e um expoente negativo, que significa que esse número veio do micro. Olha que simples. Macro e micro. Assim a gente representa a notação científica. Tio Cairo, como que eu volto? Como que eu faço para voltar? Vamos partir dos dois números que nós identificamos. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, e 1,2 vezes 10 a menos 19. Isso mesmo? É, está errado. É 2. Ai, que burro! Dá 0 para ele. E professor. Desculpa a falha. Falha nossa. Então, é 2, viu, gente? Desculpa aqui. 12. Explicar a coisa errada para vocês, né? Coulomb. Então, partindo aqui dos dois números que a gente tem em notação. Aqui é a carga elétrica de um elétron e aqui a velocidade da luz. Será que realmente é aquele número que eu estava procurando, né, que eu estava falando dele? O que significa 10 elevado a 8? Nós temos aqui uma base 10 e uma potência 8. Significa que o 10 vai multiplicar por ele mesmo 8 vezes. Então, você vai ter 10 vezes 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 10.
Se eu pensar um pouquinho, na verdade eu vou ter 1 mais 8 zeros. Então, isso daqui a gente pode representar como 3 vezes 1 com 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basicamente, né, gente, a gente vai pegar o 3 e multiplicar aqui por 100 milhões, que vai dar os 300 milhões que a gente tinha de metros a cada segundo. Tranquilo? Bem simples, né? Se eu quiser pensar numa outra estratégia, eu posso pensar assim. Deixa eu apagar isso aqui. Passa aqui embaixo. Eu posso pensar na seguinte estratégia. Eu quero 3. Como o expoente é positivo, a minha vírgula vai andar para a direita. Percebam que agora que eu falei essa notação de andar a vírgula para a direita é positivo, porque são processos diferentes. Eu estou tirando a prova real. Então, quando eu multiplico uma coisa por 10 elevado a 8, eu pego essa vírgula que está aqui na frente do 3, porque 3 inteiros é 3,000, e vou andar com essa vírgula 8 casas para a direita. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A vírgula tem que vir para cá. E o que eu deixo nesses espaços? 0. Olha lá. Essa seria uma outra maneira de pensar. Vamos tirar aqui essa vírgula para não confundir. 300 milhões de metros por segundo. Essa seria a alternativa. Tá joia? Vamos agora para o micro. Vamos ver se a gente está certo lá. 1,2 vezes 10 elevado a menos 19 columbres. Então, eu quero pegar o 1,2 e vou multiplicar por 10 elevado a menos 19. Vixe, cara. Como é que faz agora? Quando o número é positivo, a gente vai pensar que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 8 vezes, né? Que nem o caso ali em cima. Quando ele é negativo, gente, tem uma propriedade da potência que fala o seguinte: toda vez que o meu expoente for negativo, eu inverto a minha base. Quando eu falo inverter a minha base, significa transformar ela em fração e inverter. Por exemplo, 10 inteiros eu posso escrever sobre 1 sobre 10. Tá? Então, notar aqui, ó, 10 inteiros a gente pode escrever como fração 10 sobre 1. Então, se eu quero inverter isso daqui, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Esse número é inverso desse número. Aí vale um conceito matemático que um número vezes o seu inverso sempre vai dar uma unidade, tá? Mas não é o foco desse vídeo. Então, eu posso inverter essa minha base e trocar o sinal do expoente para positivo. Porque, na verdade, por que eu inverto? Quando eu inverto, coloco 10 para baixo e troco o expoente dele, na verdade eu estou pegando 1,2 e dividindo por 10 elevado a 19. Então eu estou representando uma divisão. Vê se faz sentido. Por que eu estou representando a divisão? Porque vai dar um número muito pequeno. E esse número vai estar no micro. Por isso, meu expoente é negativo, então fica fácil. Então, na verdade, 1,2, ele não vai multiplicar por 10 a 19. Ele vai multiplicar pelo inverso de 10 elevado a 19. E aqui a gente pode pensar que 1,2 vezes... Deixa eu apagar isso aqui. Olha que bacana. 1,2 vezes 1 elevado a 19, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 19 vezes, vai dar 1. E embaixo, 10 elevado a 19, a gente vai ter 1 com 19 zeros. Como é que eu faço multiplicação? De fração. Coloco 1 aqui embaixo, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Olha lá. Opa, 19 positivo aqui. Então, quando o número é um macro, eu multiplico por 1 e aquele tanto de zero. Quando é negativo, na verdade, eu divido por 1 e aquele tanto de zero. Positivo aqui, 19. Então, o que seria 1,2 vezes 10 elevado a menos 19? Seria pegar o 1,2, deixa eu fazer aqui a barra, e dividir por... O que é 10 elevado a 19? É 1 com 19 zeros. Vamos à luta.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, eu quero 1,2 dividido por esse tanto de zero aqui. Na verdade, esse tanto de 1 e 0, né? Dá para saber o nome disso. Mas, se você quiser, só você contando de 3 em 3, ele chega lá. O que a gente aprende no sexto ano? Que quando eu tenho uma divisão por 10, é só andar uma casa com a vírgula para a esquerda. Então, aqui no caso negativo, a minha vírgula vem para a esquerda. Então, como é que eu vou dividir esse número por esse tanto de zero? Aí, você pode fazer a conta de divisão. O primeiro passo aqui seria igualar as casas, depois armar a conta de divisão e dividir. Mas a gente já pode focar na segunda alternativa que eu apresentei aqui. Então, a gente pega o número 1,2 e volta com ele 19 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A vírgula vem para cá. E o que eu coloco? 0. Então, Jesus. Minha dicção até que tá boa. Agora, minha forma de escrever tá horrível. Então, aqui nós temos o número da carga elétrica do elétron, tá? É aquele tanto de zero que a gente colocou aqui no exemplo de cá, tá bom? Então, basicamente é isso. Notação científica representa números do macro e números do micro, de uma forma científica, de modo que toda vez que um cientista for escrever algum artigo sobre um desses dois temas, por exemplo, ele não precisa preencher esse tanto de zero se for positivo, né? Se o número vier do macro, nem questão de zero se vier do micro. Ele só utilizar esta notação, que é chamada de notação científica, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber aí os vídeos novos que estão por vir. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Então, um abraço, fiquem com Deus e até mais. Beijos. Fui!